Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver uma partida de Gloom na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. O Antro das Deformidades dos Dark inicia a partida. Como primeira ação, a jogadora amarela joga uma carta de modificador. Sansão O'Toole, o Homem Barbado, foi perturbado pela peste, depois de um teste no leste. Isso faz com que o jogador dos Dark tenha sua reposição de mão reduzida em uma carta. Ela não pode jogar nenhuma das duas cartas de morte prematura que possui em sua mão como segunda ação, e nenhum dos eventos a interessa neste momento. Então, ela decide passar. Como o modificador de sanção reduz a reposição de mão em uma carta, a jogadora dos Dark não complementa sua mão. O jogador do Castelo dos Slogar toma sua vez, começando suas ações jogando uma carta de modificador em sanção. Vendo a tristeza de seu adversário, ele decide animá-lo com um piquenique no parque. Esta carta de modificador permite à jogadora amarela a sacar duas cartas do baralho. Em seguida, como sua segunda ação, o jogador vermelho joga uma carta de modificador em Grogar. Por ser um urso falante, ele foi segregado da sociedade. Isso faz com que o jogador dos Slogar descarte toda a sua mão e pule sua fase de reposição. A jogadora amarela joga em sequência. Sua primeira ação é jogar uma carta de modificador. Grogar, dos Slogar, em seu ostracismo, oferece um banquete ostentoso. Isso permite ao jogador vermelho comprar duas cartas. Como segunda jogada, a jogadora amarela baixa uma carta de modificador sobre um de seus personagens. Sansão O'Toole celebrou seu piquenique em um solo sagrado e, por sua desfeita, foi amaldiçoado por místicos. Este modificador, novamente, reduz a reposição de cartas da jogadora amarela em 1. Em seguida, o jogador vermelho toma sua vez. Sua primeira ação é jogar uma carta de modificador em Slogar. Enquanto celebrava suas bodas, Grogar, infelizmente, não prestou atenção à qualidade das coisas que estavam sendo consumidas, e acabou por contrair a cólera. A grande tragédia de Grogar teve um impacto em Sansão, que ao ouvir a história do ursinho, decidiu que não iria mais beber algo que não contivesse álcool. A hibridade de Sansão o distraiu de seus problemas. O jogador vermelho repõe a sua mão, comprando uma carta a menos em função do modificador presente em Grogar, e passa a sua vez. A jogadora amarela, antes de iniciar o seu turno, descarta uma carta de sua mão em função do efeito presente em Sansão. Vez dos Dark. A primeira ação da jogadora é jogar uma morte prematura em Melissa Slogar. Infelizmente, ela não poderia realizar esta ação. Embora as regras permitam aos jogadores jogarem cartas de morte em modificador nos personagens de outros jogadores, note que Melissa não possui uma soma negativa de autoestima. Mas nossos jogadores não se atentaram para isso. Em todo caso, Melissa se encontrava tão amargurada com a vida que acabou se consumindo por dentro. Como a jogadora não deseja jogar o evento que resta em sua mão e não pode jogar a carta de morte prematura restante, por esta ser a sua segunda ação, ela decide passar e repõe a sua mão. Vez do Slogar. Sua primeira ação é lançar uma carta de morte prematura sobre Grogar. Depois de contrair a cólera, o ursinho destinado a se casar com Melissa Slogar começa a vagar pelo mundo, até que um dia ele entra em uma névoa traiçoeira e nunca mais foi visto. Como sua segunda ação, o jogador vermelho joga uma carta de modificador em Lord Slogar. Por ser apenas um cérebro flutuando em uma caixa, Lord Slogar tende a atrair a atenção, às vezes indesejada. Neste caso, ele atraiu a atenção de crianças curiosas, que o caçaram como diversão. Essa carta faz com que o jogador vermelho ceda uma de suas cartas à jogadora amarela. Ele repõe a sua mão e passa a sua vez. Vez dos Dark. Darius Dark fica desidratado pela desinteria. O jogador vermelho pode escolher duas cartas aleatórias da jogadora amarela para descartar.
Em seguida, Polegarzinha acaba de receber a notícia de que seu nome havia sido retirado do testamento. Isso faz com que a jogadora amarela pule a reposição de mão nessa rodada. Vez do Slogar. Em sua fuga das crianças, um novo grupo se junta à caça de Lord Slogar. Ele acaba sendo vítima de vendedores. Isso faz com que o jogador vermelho dê uma carta de sua escolha para a jogadora amarela. Em seguida, ele passa a sua vez. Vez dos Dark. Elias Gore, aparentado dos Dark, tem um súbito e trágico fim afogando-se na lama. E novo erro. Isso não poderia ter acontecido, uma vez que Elias não possui modificadores. Nossos jogadores estavam muito distraídos rindo dos acontecimentos do jogo e esqueceram-se de prestar atenção a essa regra, fundamental. Em seguida, Sansão O'Toole, em sua mais recente bebedeira, acaba se esquecendo da doença que acometeu Grogar e decide pular em um poço para matar a sua sede. Isso permite a jogadora amarela a jogar uma morte prematura como ação livre. E no fundo do poço, Sansão O'Toole encontrou seu fim, sendo dilacerado membro a membro por criaturas horripilantes. Vez dos Slogar. Darius Dark descobre que os patos são o grande amor de sua vida. Enquanto isso, a professora Helena Slogar se encontra trancada em um trem. Isso a impede, ou melhor, ao jogador vermelho, de jogar cartas de evento. Vez dos Dark. Darius Dark não se cuidou com sua nova paixão e acabou sendo ferido pelos patos. E Lord Slogar, vendo Helena presa em um trem, vê a semelhança entre os dois e se alegra, pois seu matrimônio é magnífico. Vez dos Slogar. Entretanto, Lord Slogar percebe que uma cobra se alojou em sua caixa e acaba se assustando. E Helena descobre que não estava sozinha no trem, estando trancafiada com uma colmeia muito irritada, e acaba sendo ferida por ferroadas. Vez dos Dark. Darius Dark, não cuidando direito de suas feridas, acaba sendo acuado por camundongos sedentos por algo. E Polegarzinha ganhou uma gangrena. Vez dos Slogar. Depois de ser ferida por ferroadas, ela acaba morrendo por desespero de sua situação. Vez dos Dark. Mudando sua maré de azar, Lord Slogar acaba tendo sorte e foi jeitoso na jogatina. Elisandre Deville envelheceu sem vaidade. Vez dos Slogar. Lord Slogar comemora sua vitória na jogatina e acaba ficando bebum com bebida. Ele resolve então sair de férias, mas em sua bebedeira ele acaba ficando frustrado nas férias. Vez dos Dark. Risadinha resolve se divertir com animais um pouquinho, mas acaba sendo perfurado por porcos espinhos. Cego de dor por todos os espinhos em seu corpo, ele acaba vagando por aí e escorrega a ladeira abaixo, assim quebrando todos os ossos de seu corpo. Os Slogar estão sem cartas nas mãos, então passam a vez. Lord Slogar acaba se tornando uma personalidade muito popular no parlamento. Dedicando-se ao parlamento, Lord Slogar nunca mais voltou. Sim, literalmente. Com a morte de Lord Slogar, o jogo chega ao fim. Com isso, calculamos os pontos. Apenas os números legíveis nos personagens mortos são computados. Os Dark marcam 25 pontos em suas cartas de personagens mortos. Por sua vez, os Slogar marcam 100 pontos, vencendo assim este concurso macabro de tragédias. Neste vídeo, vimos um trecho de Gloom por Keith Baker na prática. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!